Fim semana casa. Você comprou o pão na padaria da esquina às 7h30 da manhã, voltou para casa de chinelo arrastando no piso da calçada, e desde então a única rota oficial que o seu corpo aceitou fazer foi do sofá para a cozinha, da cozinha pro corredor, e do corredor de volta pro sofá. Tem uma sacola de mercado ali em cima da pia com 2 iogurtes e um maço de cebolinha que já começou a soar dentro do plástico, mas você olha para ela com aquela cara de quem tá negociando um tratado de paz com um vizinho chato. Daqui a pouco passa. Ou talvez não passe. Talvez a cebolinha fique ali até murchar e virar adubo espiritual da sua pia, porque hoje, especificamente hoje, o mundo do lado de fora perdeu o total e absoluto sentido de urgência. Sexta-feira à noite o seu telefone acendeu com aquela mensagem clássica no grupo dos amigos, um convite meio vago para dar uma volta, tomar uma cerveja num lugar barulhento onde todo mundo precisa gritar para ser ouvido sobre a música ruim. E você, com aquela honestidade brutal que a gente só tem o direito de ter com a própria consciência, pensou: eu prefiro arrancar meus próprios dentes com um alicate de unha do que botar uma calça jeans e fingir que eu tenho assunto. Aí veio a resposta automática, aquela que já tá pronta no teclado preditivo do celular: amigo, semana pesada, acho que hoje vou só capotar cedo, mas aproveitem aí. Não foi mentira inteira. A semana foi pesada sim, mas o peso não foi de carregar piano, foi só o peso invisível de existir, de aguentar o tranco dos dias empilhados uns em cima dos outros. O problema não é recusar o rolê. O problema é o silêncio que vem logo depois que você manda a mensagem e trava a tela do celular. Fica aquele vazio esquisito na sala. Você olha para as 4 paredes da sua própria casa como se estivesse visitando um quarto de hotel onde você nunca tinha entrado antes. E aí bate a primeira onda daquela culpa mansa, quase educada, que avisa: olha só, são 8 horas de uma sexta-feira, os outros estão na rua, rindo de alguma besteira, tomando um chopp que custa caro demais, e você tá aqui, olhando pro teto, mexendo num pote de sorvete quase vazio pra ver se raspa mais um restinho de chocolate com a colher. Parece que você perdeu o bonde da juventude. Parece que o boleto invisível da vida social tá vencendo e você não tem saldo na conta do carisma pra pagar. A gente foi educado para achar que tempo livre sem propósito é um crime hediondo contra a produtividade ou contra a alegria alheia. Se você não tá produzindo, tá consumindo. Se não tá consumindo, tá socializando. Se não tá fazendo nenhuma dessas 3 coisas, você tá o quê? Deprimido. Desligado do mundo. Perdendo os melhores anos da sua existência sentado no sofá com uma blusa de frio furada no cotovelo. Epicuro, lá na Grécia Antiga, quando fundou a sua famosa escola de filosofia num jardim sossegado, devia estar pensando exatamente nisso, só que sem Wi-Fi. Ele dizia que o maior erro da humanidade é correr atrás de desejos vazios, fama, status, aquela pilha infinita de obrigações sociais que a gente assume só pra poder postar uma foto com cara de quem tá vivendo o ápice da felicidade no feed de alguém. Para Epicuro, o sumo bem, a coisa mais preciosa que o ser humano pode conquistar na Terra, é a ataraxia. Uma palavra meio pomposa para traduzir uma coisa muito simples: a ausência de perturbação na alma. É aquele estado exato em que o seu estômago não tá roncando, você não tá com dor nas costas, ninguém tá gritando no portão da sua casa, e o seu cérebro finalmente desliga aquela chavinha irritante que fica dizendo que você deveria estar em outro lugar, sendo outra pessoa, comendo outra coisa, vestindo uma roupa melhor. Mas a gente tem um medo danado da ataraxia. A gente confunde tranquilidade com fracasso. Se a gente tá muito quieto por muito tempo, começa a achar que a vida tá escorrendo pelos dedos, como se a felicidade estivesse sempre acontecendo na mesa do bar do outro lado da cidade. Você acorda no sábado e o sol tá meio tímido entre as nuvens. O rádio do vizinho tá tocando um pagode antigo num volume aceitável, aquele som abafado que atravessa a parede e vira trilha sonora de fundo. Não tem louça acumulada na pia, quer dizer, tem a de ontem à noite, mas você já decidiu que ela tem imunidade diplomática até o domingo à tarde. Você faz um café forte, daqueles que deixam o coração meio acelerado, e decide tomar na varanda ou na janela da sala, olhando pro nada em específico. Um pombo pousa no muro do vizinho. Um carro passa na rua com o escapamento furado, fazendo um barulho irritante. E você simplesmente aceita essas presenças miúdas sem tentar consertar o mundo, sem tentar ter uma epifânia, sem escrever um texto profundo no bloco de notas do celular. É nessa hora que o filósofo alemão Arthur Schopenhauer, que era um poço de chatice brilhante, costumava lembrar que a solidão é o quinhão de todos os espíritos superiores, ou pelo menos, dos espíritos que já cansaram de apanhar da vida social. Schopenhauer dizia que a maior parte dos homens não suporta ficar consigo mesma porque, no fundo, tem um medo terrível de descobrir o vazio que habita por dentro. Precisamos do barulho dos outros, da tagarelice, da troca de gentilezas vazias no elevador, do story alheio mostrando o brunch de R$80, pra abafar o barulho dos nossos próprios pensamentos. Porque quando o mundo silencia, a gente é obrigado a encarar a nossa própria companhia.
E às vezes a nossa própria companhia é um pouco chata, meio cínica, usa pijama o dia inteiro e tem uma opinião muito forte sobre a qualidade dos programas de auditório da TV a cabo. Mas repare bem, essa chatice de si mesmo é o preço da liberdade. Quando você aceita ficar em casa sem plano, sem roteiro, sem a obrigação moral de ser interessante, você faz um pacto de trégua com seu próprio cansaço. Você percebe que o seu valor não depende de quantas pessoas sabem onde você está numa noite de sábado. O mundo pode continuar rodando lá fora com toda a sua histeria coletiva. Os algoritmos podem continuar implorando pela sua atenção com notificações em looping vermelho, mas você decide, num ato de pura rebeldia mansa, que hoje o seu umbigo é o centro do universo e o universo tá bem satisfeito com isso. Tem uma hora, geralmente ali pelo meio da tarde de domingo, em que a luz do sol muda de cor na parede da sala. Ela sai daquele branco estourado do meio-dia e ganha um tom meio âmbar, meio preguiçoso, que parece avisar que o tempo tá acabando. É o exato momento em que a culpa, se é que ela foi passear, resolve voltar do mercado com as sacolas cheias. A culpa chega mansa, puxa uma cadeira e pergunta: "E aí, o que você produziu hoje?" Sabe essa vozinha? É a herança maldita de achar que o descanso precisa ser justificado. Como se a gente só tivesse direito de existir se estivesse produzindo alguma coisa, nem que seja um bolo caseiro ou uma prateleira limpa. O filósofo coreano-alemão Byung-Chul Han chama essa nossa neurose de a sociedade do cansaço. A gente vive numa época em que o sujeito se autoexplora voluntariamente, achando que tá se realizando. A gente virou o nosso próprio feitor. No passado, o escravo precisava de um capataz com um chicote na mão para garantir que ele não parasse de trabalhar. Hoje, a gente mesmo se chicoteia. A gente se culpa por estar sentado olhando pro nada, como se a nossa alma estivesse devendo imposto de renda pro universo. O pior é que a gente internalizou tanto essa lógica que até o lazer virou tarefa. O fim de semana virou um cronograma de obrigações recreativas. Tem que fazer academia para manter a saúde, tem que ler o livro da moeda para não ficar burro, tem que ir no restaurante novo para postar a foto, tem que socializar para não parecer um antissocial deprimido. Descansar virou uma meta de desempenho. Se você passou o sábado inteiro de pijama vendo série trash, você falhou no teste do fim de semana perfeito. Pois eu te convido a falhar. Fale com força. Sinta o orgulho de ser um fracasso completo nas métricas do Instagram. Quem foi que inventou que a vida tem que ser um catálogo de experiências incríveis o tempo todo? A maioria dos dias da nossa vida é cinza, mediana, perfeitamente comum. E não há absolutamente nada de errado nisso. A gente gasta uma energia desproporcional tentando transformar a nossa rotina numa narrativa épica, quando a verdadeira beleza está exatamente na insignificância dos momentos em que nada acontece. Pensa na cena, você na cozinha, às 4 da tarde de domingo, comendo um pão com manteiga que tá meio frio porque a manteiga tava na geladeira e rasgou o pão inteiro. Não tem estética de Pinterest. Não tem iluminação cinematográfica. Tem só um farelo caindo na sua calça de moletom velha e uma sensação vaga de que o mundo lá fora pode pegar fogo que você não vai ligar o chuveiro pra apagar. É isso. Essa pequenez sagrada. O Montaigne, aquele filósofo francês que passava os dias trancado na torre do castelo dele escrevendo ensaios sobre as coisas mais bizarras, tipo o cheiro dos próprios pés ou a mania dos gatos, entendeu isso antes de todo mundo. Ele dizia que a grande obra da vida não é governar impérios, nem conquistar nações, nem acumular seguidores, mas sim gerenciar bem o nosso ser. E o que é gerenciar bem o nosso ser se não aprender a suportar a própria companhia sem precisar anestesiar o cérebro com estímulo o tempo todo? É perceber que a sua mente não é uma empresa que precisa dar lucro trimestral. É um jardim que, às vezes, precisa ficar no mato alto, sem poda, só absorvendo a chuva e o vento. Quando a gente abre mão da exigência de ser interessante, a gente finalmente começa a escutar o próprio corpo. E o corpo geralmente está dizendo uma coisa muito simples: por favor, me deixe em paz. A coluna quer deitar no sofá torto que já afundou do lado esquerdo. Os olhos querem parar de focar em tela com luz azul. O maxilar quer descolar, porque a gente passa a semana inteira mordendo os dentes de raiva ou de ansiedade, segurando o desaforo na ponta da língua. Deixa a louça ali na pia. Ela não vai fugir. Os pratos têm uma paciência infinita, juro pra você. Eles não se importam de passar ali conversando com os talheres sobre a dureza da vida moderna. Deixa as mensagens do WhatsApp acumulando bolinha vermelha. Quem realmente importa sabe onde te encontrar ou vai ter a decência de ligar se for uma emergência real, e convenhamos, quase nunca é. O mundo é um gerador infinito de urgências falsas. Tudo é urgente, tudo é grave, tudo exige o seu posicionamento imediato. E a resposta mais revolucionária que você pode dar para essa histeria global é um silêncio absoluto, seguido de um cochilo de 40 minutos na sala escura. Sabe aquela sensação boa de quando você acorda de um cochilo de domingo à tarde meio desorientado, sem saber muito bem que dia é, nem que horas são, e por um segundo seu cérebro fica completamente em branco, livre de passado e de futuro.
Esse segundo de tela preta é a coisa mais próxima da iluminação espiritual que a gente vai conseguir alcançar nesta vida. É o reset. É a alma tirando os sapatos apertados depois de uma caminhada longa no piso de cerâmica fria. Aproveita esse resto de dia. Não inventa moda. Não tenta render, não tenta refletir sobre o sentido da vida, não tenta aproveitar o tempo de forma útil. Só existe. Deixa o sofá te engolir um pouco. Quando a noite cair de vez e a segunda-feira começar a ameaçar com seu barulho habitual, você vai estar um pouco mais inteiro, um pouco mais seu, menos disposto a se vender por qualquer migalha de validação alheia. É isso. Fecha a cortina, apaga a luz principal, deixa só o abajur aceso e vai lá viver essa vidinha mansa, ordinária e perfeitamente sua. Se curtiu, deixa o like. E lembrando, eu não sou uma IA.